Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Você sabe que aqui a gente usa bastante a Bíblia, e se você não tem Bíblia, a gente tem uma Bíblia para emprestar. Ela não é tão bonita como aquela que você vai ganhar, né? Mas a gente tem uma Bíblia para emprestar. Vamos abrir logo no Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura, assim, tamanho médio, mas presta bastante atenção. Verso 1 em diante. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Bom, para quem esteve aqui na primeira parte, na primeira temporada, já vê um monte de coisas familiares e consegue enxergar o que isso significa. Mas, sem dar muitos detalhes, vamos fazer um resumo dessa primeira parte. Um grande sinal no céu, uma mulher grávida, prestes a dar à luz, um filho varão, um filho homem. E a perseguir essa mulher está vamos conversar? Está um dragão grande. Desse poder que o dragão tem, qual é a parte do corpo dele mais poderosa? A cauda, capaz de arrastar 1/3 das estrelas do céu. E ele arrasta essas estrelas do céu e lança por terra. E ele para em frente a essa mulher que está prestes a dar à luz, e espera que o filho dela nasça, para que ele possa devorar o filho dessa mulher. A cena está aí na sua cabeça? Cena clara. Vamos continuar. Verso 7. Veja só, antes da gente ler. João, ele começa descrevendo a cena, ele começa a contar uma história, e ele de repente faz um parêntese. É como se eu dissesse assim: olha, prazer, o meu nome é Fernando, a minha esposa se chama Maricel, e os nossos filhos são Lucas, Gabriel e Felipe. Nós nos mudamos para Curitiba no ano de 2011, 10 para 11, 2010 para 2011, 2011. Então 2011 foi o primeiro, 2012 o segundo, 2013 o terceiro. No final desse ano já vai completar 3 anos. Peraí, vou fazer um parêntese. Sabe como é que eu conheci a Maricel? Conheci lá em Sorocaba, no interior de São Paulo, quando ela tinha... quando ela tinha 16 anos, e eu também. Esse ano eu fiz 50, ela fez 25. É a diferença entre o homem e a mulher, né? Que eu falei no começo. É só uma questão de visão. Então assim, você viu que eu contei a história de quando eu cheguei aqui, fui falando de mim e da minha esposa, e de repente eu parei, fiz um parênteses e voltei lá atrás, quando eu a conheci, na cidade de Sorocaba, e nós tínhamos quantos anos mesmo? 16 anos. João faz a mesma coisa. Ele começa a falar desse dragão perseguindo a mulher e tal, a mulher está grávida, aí ele para e volta um pouco. Espera aí, vou voltar lá atrás. Eu vou contar para vocês uma outra coisa. Como tudo começou. Houve peleja no céu, guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Para aí. A gente vai parar um pouco aqui e vamos conversar, porque eu tenho que fazer algumas perguntas para vocês que são fundamentais para a gente continuar estudando esse texto. Primeiro, Deus existe. O que você acha? Sim ou não? Sim.
Alguém tem dúvida? Não. Deus, Ele criou tudo do nada? Ele tem esse poder para criar tudo que existe no mundo do nada? Sim. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque essa pergunta não é tão simples de se responder hoje em dia. Muitas pessoas têm dúvida. Muitas pessoas. As pessoas ficam pensando, mas às vezes eu olho, existem cientistas que eles argumentam contra a existência de Deus. Aliás, existem hoje cientistas que pregam que Deus não existe e usam o que eles chamam de ciência para tentar provar. Aliás, eu já citei aqui algumas vezes, mas vou dizer de novo, né? Eu estava lendo, tem até um recorte da revista Super Interessante, e ali um dos algozes, uma das pessoas que mais ataca a Deus e a existência de Deus, ele se chama Richard Dawkins, é um cientista famoso, né? E o artigo dizia assim, coisas que a ciência não pode provar, e entre elas estava assim, a ciência não pode provar que Deus não existe. E aí eles fazem um parêntese, quanto a isso, a única coisa que o Richard Dawkins pode fazer é tirar a calça e pisar em cima. Eles falam isso. Ou seja, sabe, quando eu era criança, a pessoa dizia assim, eu estou com muita raiva, você está com raiva? Não, tira a calça e pisa em cima. Ou seja, não vai adiantar nada. Eles usaram a mesma coisa para o Richard Dawkins, que é cientista e que procura embasar os seus argumentos para provar que Deus não existe, mas até hoje é impossível provar que Deus não existe. Não tem como, cientificamente. Mas isso causa muita dúvida. Eu estava lendo um artigo a respeito desse Richard Dawkins, e ele diz assim, não, nós não queremos tirar a fé de ninguém, nós queremos pegar aquelas pessoas que não têm fé, estão em cima do muro, eles não sabem se eles acreditam em Deus ou não, e eu quero convencê-los que Deus não existe. É para isso que eu trabalho. O trabalho dele é para pegar pessoas indecisas e fazer com que elas não acreditem em Deus. E aí, muita gente fica assim, ainda, indecisa. Porque, na verdade, é impossível a gente viver nessa vida, a vida inteira sem Deus, sem viver uma vida amarga. Mas você diz que acredita que Deus existe, você diz que acredita que Deus criou tudo do nada, mas eu sei que no meio aqui tem pessoas que têm dúvida, não conseguem ter certeza total disso. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para você. E a Bíblia? O que a Bíblia representa para você? O que a Bíblia é para você? Fala para mim. Palavra de Deus, ouvi a maioria falando e ouvi alguns dizendo que é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. Você acredita nisso? Sim? Alguém tem dúvida? Mas eu sei que ainda assim fica dúvida no coração e na mente de muitas pessoas a respeito da Bíblia. Por quê? Se você ligar canais Discovery Channel e outros canais, você vai ver de vez em quando, algumas revistas, eles descobriram que falar o inverso do que diz a Bíblia, nessas revistas que eles chamam de revistas científicas, que isso vem de revista. Então eles dizem assim, o verdadeiro Jesus. Aí eles põem lá uma matéria esdrúxula, falando um monte de besteira, e no final você descobre que foi alguém que resolveu escrever um livro, então eles pegaram aquilo e dizem, isto é o que diz o fulano de tal. Se você prestar atenção, baseado no que diz uma pessoa qualquer, e que montou uma teoria, isso e aquilo, e eles colocam na capa, como se aquilo fosse a verdade, e acaba gerando dúvida na mente de muita gente. Logicamente que a ciência nos ajuda e nos apoia. Por exemplo, existem escavações arqueológicas, essas escavações têm apoiado a gente a crer na Bíblia e no que a Bíblia diz, e principalmente de que a Bíblia que nós temos hoje na nossa mão é a mesma que foi escrita pelos homens de Deus. A ciência tem nos ajudado a comprovar isso e a mostrar. Por isso existe uma ciência chamada arqueologia bíblica. E existem muitos cientistas que estudam isso para mostrar que a Bíblia é a mesma, desde quando ela foi escrita até hoje. Agora, por que a maioria das pessoas duvida isso? Muitas pessoas dizem, não, mas a Bíblia já foi muito mudada, ela foi mexida através dos tempos. Mas eu tenho uma pergunta para você. Se Deus, para você, Ele tem poder para criar o mundo e para do nada fazer tudo o que existe, Ele não teria poder
para guardar esse livro e manter o que eles escreveram até hoje, como ele era antes, até hoje? Ora, não faz sentido eu acreditar que Deus tem poder para criar tudo do nada, e eu pensar que Deus não tem poder para guardar a Bíblia e manter esse livro igualzinho ao que foi escrito pelos apóstolos, pelos profetas, inspirados por Deus. Então, para mim, esse é o maior argumento. Deus tem poder, Deus existe, Ele criou tudo do nada, e Ele é quem mantém a Bíblia, a palavra dEle até hoje. E tem também os achados arqueológicos e a ciência. E eu queria até perguntar o seguinte: se Deus tem mesmo poder para segurar a Bíblia, para manter a Bíblia, então quer dizer que todas essas coisas que a Bíblia fala, elas são verdade. Ou seja, a Bíblia diz que ela é lâmpada para os meus pés, ou seja, ela ilumina o meu caminho. Através da Bíblia, Deus mostra para mim para onde eu devo seguir, para onde eu devo caminhar, o que eu devo fazer, e eu posso ter a Bíblia iluminando o meu caminho. Também a Bíblia diz que ela é toda inspirada. Você vê aí em 2 Timóteo 3,16, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Quanto da Escritura é inspirado? Toda ela. Mas será que o Apocalipse é inspirado por Deus? Sim ou não? E o Antigo Testamento é inspirado por Deus? Sim. Todas as palavras da Bíblia foram inspiradas por Deus? Sim ou não? Sim, a Bíblia é divinamente inspirada, toda ela. E eu vou te dizer, isso aqui é muito importante. Muito, muito importante. Porque existem pessoas que entendem que a Bíblia contém a verdade, e não que ela é a verdade. Qual a diferença? Contém. Contém porque elas dizem, não, tem parte da Bíblia que é inspirada e tem parte que foi mexida. Ué, se é assim, para que serve a Bíblia? Não serve para nada, porque quem vai ser o ser humano capaz de dizer na Bíblia o que foi inspirado e o que não foi inspirado? Ninguém. Eu não sou capaz, eu não posso confiar em ninguém disso. Ou seja, ou ela é toda inspirada, ou ela não é inspirada. Se ela foi mexida, não serve para nada. E ela diz também que a palavra de Deus é viva. Viva, o que significa viva? Se a Bíblia é chamada de palavra de Deus, quer dizer que através dela Deus fala comigo, Deus conversa comigo, e Deus se mostra um Deus vivo, quando eu clamo a Deus e Deus me responde através da palavra. Quando eu oro a Deus, abro a Bíblia e Deus fala comigo através dela e me indica o que eu devo fazer, que caminho eu devo tomar, e Ele me diz o que eu devo conversar com as pessoas. Ele fala para mim do meu dia a dia. A palavra é viva, ela é eficaz e ela também cortante, afiada como uma espada de 2 gumes. Uau. Isso aqui quer dizer o quê? Que a Bíblia não é band-aid, a Bíblia é espada. Ela não é analgésico, ela é o quê? Espada. Qual a diferença entre o analgésico e a espada? A diferença é que o analgésico faz parar a dor e a espada faz doer. Por isso, Deus deseja operar em nós com esse bisturi que é a Bíblia. Abrir o nosso peito, tirar no nosso coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. Mas eu já vou avisando para você, isso dói, isso dói. Alguém aqui já passou pelo vale da decisão? Já? Viveu da decisão? O vale da decisão é o que vai acontecer com todos nós enquanto nós estivermos aqui nesse lugar. Sabe? Já ouviu dizer que crescer dói? Já ouviu? Você pega o teu filho adolescente, ele deu um estirão assim, e você leva ele para a psicóloga e diz, ele está muito irritado, ele está muito revoltado, está um negócio assim, não estou conseguindo. Mas como é que ele era antes? Não, antes ele era obediente, era isso e aquilo e tal, tal. E quando que começou? Foi uns 6 meses atrás e tal. E esse estirão, ele está assim, porque está crescendo. E crescer dói. Ele não sabe, mas aquilo incomoda demais. Sabe como é que é? Ele era desse tamanhozinho, de repente ele fica enorme de grande. Só tem um crescimento que não dói, é esse assim. Eu sei, posso falar para vocês de cadeira.
É uma coisa, esse aí dói depois que a gente cresceu, mas enquanto está crescendo é uma maravilha. Agora, crescer assim, dói. E quando a gente cresce pela palavra de Deus, dói também. Você vai olhando a luz, vai iluminando a sua vida, você vai descobrindo caminhos novos, e Deus vai falando, e você vai se encantando com aquilo, vai entregando a vida para Jesus, e aquilo vai dominando a sua alma, e de repente você descobre que tem que tomar decisões do lado de Deus, ou tem que fugir da presença de Deus. E isso é o bisturi de Deus passando no nosso coração, na nossa alma. Agora, se a Bíblia não é toda inspirada, em quem a gente pode confiar? Em quem? Se a Bíblia não é inspirada todinha, a gente confia em quem? Eu tenho umas opções para você. Podemos confiar nos homens sábios desse mundo hoje? Nos cientistas? Quem sabe a gente confia em Platão? Quem sabe a gente confia em Sócrates? E no Freud? No Darwin? No Nietzsche? Todos sábios. Citações usadas para dizer que Deus não existe. Mas eu posso confiar nesses homens? Quem foram eles? Como viveram? Que vida tiveram? Como foi o fim deles? Como é que foi? A maioria deles não tem um exemplo de vida para poder contar assim, não é? E viveram vidas amargas. Fora isso, que caminhos, que soluções eles propuseram para o mundo e que consertaram esse mundo? Quais foram as soluções? Não dá para confiar nos sábios. Agora, se a Bíblia não é toda inspirada, será que eu poderia confiar nos líderes religiosos de hoje? O que é que você acha? Nos pastores? Simples, e a partir de agora nós não estudamos mais a Bíblia, você vai acreditar em tudo que eu disser para você. Tá bom assim? Não. Mas pense em algum outro líder religioso. Vamos pensar no bispo Edir Macedo, vamos pensar no Valdomiro, vamos pensar no Papa. Dá para confiar em um ser humano como líder religioso? Dá para confiar? Eu vou dizer, todos nós somos defeituosos e erramos, tanto que de vez em quando a gente tem que pedir desculpa, de vez em sempre, e às vezes tem que fazer pedido de desculpa público, as próprias igrejas fazem declarações de pedidos de desculpas público, sabe? Há pouco tempo, por exemplo, o Papa fez um pedido de desculpas público, por coisas que a igreja no passado fez na história. Há não muito tempo atrás, a igreja adventista fez um pedido de desculpas público também. Por quê? Nós entendemos que nós fizemos tantas estratégias para pregar o evangelho, mas em algum momento da nossa história, nós deixamos um pouquinho de lado o mais importante, o Espírito Santo, e que nós precisamos do poder do Espírito, porque sem ele é impossível pregar o evangelho e viver a vida cristã. Então nós tivemos que fazer um pedido de desculpas público. Ou seja, todos nós líderes religiosos falhamos, somos falhos, seres humanos. Mas será que eu posso confiar nos santos, os santos que já morreram e que pretensamente estão no céu intercedendo por nós? Se eu não posso confiar na Bíblia, eu posso confiar nos santos? Posso confiar nos anjos? Não? Posso confiar nos espíritos? Interessante como a sua resposta diminuiu, hein? Santos, anjos e espíritos. Será que nós podemos? Olha o que diz 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Posso confiar num anjo? Posso confiar num santo? Num espírito? Como é que eu tenho certeza que ele não é Satanás? É simples. Se ele falar de amor e de coisa boa, é de Deus, não é? Não, porque o inimigo nunca vai oferecer um copo de veneno para você. Ele vai oferecer um suco bem gostoso, ele vai te oferecer uma bebida maravilhosa, uma gotinha de veneno, você não vai sentir nem o gosto, e depois que você tomar isso aí durante 3 meses, se você estiver morrendo, você morre e não sabe nem do que morreu. Ele sempre mistura o erro, a mentira com a verdade. Ele sempre mistura o ruim com o bom.
Ou seja, se nós não tivermos a palavra de Deus, e se Deus não teve poder, se Deus teve poder para criar o mundo inteiro, mas não teve poder para manter a Bíblia igual, desde quando ela foi escrita até hoje, eu não tenho base nenhuma para poder acreditar em Deus. Você entende? Ou seja, ou Deus manteve a Bíblia igual até hoje, ou Deus teve poder para segurá-la do jeitinho que ela foi escrita até hoje, ou ela é a palavra de Deus, ou tudo que tem nela é a verdade, ou eu estou perdido nesse mundo, à mercê de qualquer pessoa, qualquer filosofia, qualquer religião, qualquer poder político ou religioso. Eu estou perdido. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a minha segurança, a minha salvaguarda. Você entende disso? Entende isso? Ela é a minha salvaguarda, eu tenho que me apegar nela. Por isso, eu não posso ficar acreditando no que os seres humanos falam, eu não posso ficar acreditando no que os espíritos falam, eu não posso ficar acreditando no que os pastores, os padres falam. Eu só posso acreditar se o que eles falam estiver de acordo com a Bíblia. E é por isso que eu sempre digo, não acredite no que eu falo, vai para a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. E sabe, é muito importante. Algumas pessoas dizem assim, eu tenho que voltar. Isso. Algumas pessoas dizem assim, são várias que eu encontro assim, dizem assim, mas pastor, é o seguinte, como é que eu vou estudar a Bíblia com você? Porque eu tenho medo, porque cada religião interpreta a Bíblia de uma maneira, e a gente tem um monte de religiões por causa disso. Então eu fico confuso, porque eu vou para você, você diz, não, isso aqui quer dizer isso. Aí eu vou para o outro e diz, não, ele fala assim, mas quer dizer isso aqui. Aí eu volto para você, mas pastor, ele diz que quer dizer isso. E eu fico criando uma bolinha de ping-pong. Eu não consigo resolver isso. Você já sentiu isso alguma vez na sua vida, não sentiu? E a gente fica assim, não. Sabe o que acontece? Na verdade, a Bíblia, ela deve ser a palavra de Deus, mas ela é tão difícil de entender que cada um interpreta de um jeito. Então Deus aceita todo mundo do jeito que eles pensam e acabou. É isso. Que tristeza a gente pensar nisso, né? Que tristeza. Deus foi tão poderoso, manteve a Bíblia, mas a Bíblia é tão difícil que cada um pode dar a sua interpretação. É assim? Tem alguns princípios fundamentais, e você pode até, eu chamo você para questionar esses princípios. Primeiro, a Bíblia, ela se auto-interpreta. O que quer dizer? Para explicar a Bíblia, para explicar um trechinho da Bíblia, eu preciso de quê? Da Bíblia, só isso. Você entende? Para eu conseguir entender qualquer lugar da Bíblia, eu preciso comparar com a Bíblia, ou seja, só dá para explicar a Bíblia pela Bíblia. Primeira coisa. Se alguém vier com alguma outra coisa para explicar a Bíblia para você, já não serve. Porque a Bíblia explica a Bíblia. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a Bíblia é uma só. Não tem diversas Bíblias. As pessoas pensam, mas você vai estudar a Bíblia comigo pela Bíblia dos católicos, ou dos crentes, ou de qual Bíblia? A sua Bíblia é igual a dele? A Bíblia é a mesma. A Bíblia católica é igual a dos crentes, sim ou não? Sim, ela tem uma diferença, que tem alguns livros a mais. E depois, em algum momento, nós vamos entender o porquê disso. Esses livros foram acrescentados depois de um tempo, né? Mas, nos outros livros todos, a Bíblia é igualzinha, tudo que tem, ou seja, dá para a gente fazer esse mesmo estudo que nós estamos fazendo aqui, com a Bíblia católica na mão, tá? Não tem diferença nenhuma entre a Bíblia que a gente tem e a Bíblia católica, elas são iguais. Agora, se você entrar em contato com alguma religião, onde a pessoa chega para você e diz assim, não, mas é o seguinte, essa Bíblia aí, ela foi mexida, mas Deus deu uma revelação para o tal profeta, profetiza e tal, e aí ele colocou coisas na Bíblia e arrumou as coisas que não tinha ou que foram tiradas, e agora a Bíblia certa é essa. Aí, como é que eu vou poder acreditar? Aí eu estou dizendo, não, Deus não teve poder para manter a Bíblia igual, e ele pegou só aquele fulano lá e disse, não, muda a Bíblia, e ele mudou a Bíblia, eu tenho que acreditar naquilo. A Bíblia é uma só.
Qualquer um que quiser conversar com você tem que conversar com na mão a Bíblia, que é a mesma Bíblia dos católicos e dos evangélicos. Se tiver um outro livro que não é a Bíblia, que todos nós temos, não serve. E isso é fundamental. Terceira coisa, a Bíblia foi escrita, as pessoas que escreveram no Antigo Testamento, a maioria deles falava que língua? Hebraico. A maioria deles. Tem umas partezinhas escritas em aramaico. E o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento foi escrito em que língua? Em grego. E eu vou dizer assim, para nós todos, o grego é grego. É ou não é? E o hebraico é grego também, né? É a mesma coisa, ou seja, a gente não entende, mas nós podemos estudar e ir procurar ver o que significa aquilo para explicar. Porque na hora de traduzir, existe algum lugar aqui ou ali que acaba não faz sentido, ou dá uma outra conotação e a gente fica assim, né? Eu vou fazer uma explicação rápida, não me preparei para explicar isso, mas está me ocorrendo isso. Vou explicar para vocês sem mostrar muitos fatos. Mas, veja, por exemplo, Jesus com o ladrão na cruz. E ali acontece o seguinte, o ladrão diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, olhando para ele, diz, na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É o que diz a sua Bíblia, tá? Na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, isso quer dizer o quê? Que Jesus prometeu que quando aquele ladrão morresse, e Jesus morresse, os dois iam se encontrar no paraíso naquele mesmo dia. É isso que dá a entender ou não é? É isso. Bom, mas aqui tem um problema. Porque quando a gente vai para o grego, em primeiro lugar, a palavra o que não está lá no grego. Então está escrito assim, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mudou alguma coisa? Vamos levar em consideração uma outra coisa. Na época em que foi escrito, não existia pontuação, não tinha vírgula, não tinha acentuação, não tinha dois pontos, não tinha ponto e vírgula, nada disso. Então era escrito direto. Então está lá, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é um robô lento, né? Põe dois pontos agora em outro lugar. Na verdade te digo hoje, dois pontos. Estarás comigo no paraíso. Mudou alguma coisa não? Mudou tudo. É ou não é? Olha como é que o grego ajudou a gente. Mas como é que eu vou saber se Jesus estava dizendo, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Ou como é que eu vou saber se ele está dizendo, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso? Eu vou comparar com o quê? Com a Bíblia. E aonde que eu vou procurar? Aí eu vou encontrar que Jesus não se encontrou com o ladrão no paraíso, porque quando ele estava do túmulo e Maria veio para encontrá-lo, ela corre para abraçar Jesus e diz assim, não me toques, porque eu ainda não subi para o Pai. Isso já era o domingo da ressurreição. Se ele não subiu para o Pai no domingo, quer dizer que ele não tinha estado com o ladrão no paraíso na sexta-feira quando ele morreu. Está explicado ou não está? Explicado. Ou seja, primeiro, usei um dos recursos, a língua. Tem algum problema? Vamos lá ver na língua o que acontece. Segundo, comparar Bíblia com Bíblia. O quarto elemento, o contexto. O contexto do texto, no lugarzinho ali, e o contexto geral da Bíblia. Você entende? O que a Bíblia prega nela toda? Qual é a sequência de pensamento da Bíblia? E qual é a sequência aqui desse lugarzinho? Porque um texto, não esquece dessa frase, um texto fora do contexto é um pretexto. Vamos falar isso aqui? Um texto fora do contexto é um pretexto. E, em geral, muitas pessoas utilizam textos totalmente fora do contexto. Aí pega, por exemplo, nós vemos lá em Atos, quando Pedro, eu vou abrir aqui, quando Pedro recebeu uma visão, não é? Vamos lá, Atos, se eu não me engano é Atos 10, será que é isso? É isso mesmo, Atos 10, eu não vou ler aqui, tá?
Essa é uma ilustração que eu estou fazendo para você. Atos capítulo 10. Você vai ver do verso 9 em diante. Eu vou ler, vai. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao telhado por volta da hora sexta, a fim de orar. Era mais ou menos meio-dia isso aqui. Estava morrendo de fome, diz o verso 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro estava esperando o pessoal terminar de fazer a comida, o cheirinho das panelas subia, aquela fome danada, e diz, bom, vai demorar um pouquinho? Vai. Então vou subir no telhado da casa e vou orar enquanto isso. E era tipo uma varanda, e ele subiu lá e começou a orar. E de repente, uma visão para ele. Verso 11, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto, aquele lençol, foi recolhido ao céu. Aí muita gente, algumas pessoas chegam e dizem assim, está vendo, nós podemos comer qualquer coisa, porque Deus deu uma visão para o Pedro, e tinha lá um monte de quadrúpedes, aves, animais, de tudo quanto é jeito, e diz assim, Pedro, come. E ele diz, não, eu nunca comi animal imundo. Por quê? Porque na Bíblia, em Levítico 11, Deus tinha dito o que a gente deve comer dos animais ou não. Marca aí para você ver depois. Então ele diz, pode comer isso aqui e não pode comer isso aqui. É Deus falando para nós, Ele quer a nossa saúde, o nosso bem. E o Pedro aprendeu isso desde criança, e ele não comia certos animais e comia outros animais. Mas Deus dá uma visão para ele e diz assim, vai lá e come. E ele diz, não, eu nunca comi animal imundo, considerado imundo. Ele diz, não considere imundo o que Deus considera puro, o que Deus considera bom. Deus estava dizendo para Pedro que ele devia comer tudo que ele queria ou não? É só continuar lendo a história. Na verdade, havia um homem em Cesareia chamado Cornélio. Cornélio, ele não era judeu. E o judeu considerava qualquer um que não fosse judeu imundo, gentio, imundo. Então eles nem pregavam o evangelho para os outros, porque eles consideravam os outros imundos. Mas Deus viu que Cornélio era um homem de Deus, um homem bom. Ele buscava a Deus e colocava a casa dele, a família inteira dele para adorar a Deus. Então, Deus, vendo que Cornélio era um homem bom, disse para Cornélio, Cornélio, manda um empregado ou empregados teus buscarem Pedro, porque Pedro vai pregar o evangelho para você. Mas Deus sabia que quando os empregados chegassem lá aonde Pedro estava, Pedro ia pensar, não, mas eu não posso pregar o evangelho para eles, porque eles são gentios, eles são o quê? Imundos. Então Deus deu a visão do lençol. Quando Pedro acabou de ter a visão, você vai continuar lendo em Atos 10, os homens bateram na porta, e Pedro abriu a porta, e eles disseram, o nosso senhor Cornélio nos mandou, e Deus tinha dito, agora você desce e encontra com aqueles homens, porque eu mandei. E Pedro foi e levou homens com ele, e o que aconteceu foi uma cena de conversão maravilhosa. Então o assunto aqui é a comida? Não, isso é, se eu pegar o assunto e disser, eu posso comer de tudo, eu estou usando um texto fora do contexto, e isso é um pretexto. Então essa é uma regra básica, e eu vou dizer para você, existem outras regrinhas, mas essas são as 4 principais. Se ao você estudar a Bíblia com qualquer pessoa, você levar em consideração isso aqui, não tem como você ser enganado. E não tem como alguém dizer assim, não, mas lá eles interpretam assim, e lá eles interpretam assado, e eu não sei, eu fico perdido. Olha isso aqui, 4 regrinhas. Primeiro, a Bíblia interpreta ela mesma. Segundo, a Bíblia é uma só, tem que ser a Bíblia de todo mundo. Terceiro, a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico, em aramaico. E tem livros que explicam para você o significado das palavras.
E quarto, o contexto do texto local e da Bíblia toda, tá? Isso é para você fortalecer na sua cabeça que a Bíblia pode sim ser entendida. Mas e o Apocalipse? Meu pai, o Apocalipse é mais complicado ainda. É ou não é? Você vê só esse pedacinho que nós lemos, que complicação que é, cheio de símbolo e disso e daquilo. Você sabe o que é o Apocalipse? O que é o Apocalipse? Olha o que o Apocalipse diz dele mesmo. Capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O que é o Apocalipse? Primeiro, é Deus se revelando. Segundo, é Deus querendo contar para nós o que vai acontecer no mundo daqui a pouco. O que está acontecendo e o que vai acontecer. Então o Apocalipse não é um livro velado, não é um livro fechado. A Bíblia não é um livro fechado, pelo contrário, Deus nos deu o Apocalipse para a gente conseguir entender o que vai acontecer no mundo, e nós podemos nos precaver. Ele é a revelação de Jesus Cristo, mas ao estudar o Apocalipse, eu tenho que levar em consideração todos os outros aspectos, os 4. Então, se você tiver que ter medo, tenha medo de igreja que não estuda a Bíblia, entendeu? E de pessoas que incentivam você a não estudar a Bíblia, porque eu sei de muitas. Olha, eu tenho 27 anos de ministério, 27. Eu tenho muitas e muitas histórias de pessoas que nas suas igrejas começaram a indagar os líderes e outras pessoas da igreja sobre a Bíblia. Primeiro indaga um e outro, não consegue responder, manda um líder e outro, e de repente o líder chega e diz assim, não estuda muito a Bíblia que você vai ficar louco. Puxa, mas ela é a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, ela é a verdade, ela é o único jeito de Deus abrir o meu coração, arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele é Deus falando comigo. Como é que eu vou ter medo de estudar a Bíblia? Como é que eu vou ficar louco estudando a Bíblia? Eu digo para você, você vai ficar louco se você não estudar a Bíblia, porque você vai ser levado para cá, levado para lá, vão enganar você, vão dizer isso e aquilo, mas se você estudar a Bíblia, a palavra de Deus, você vai estar seguro. A Bíblia, para mim, isso aqui foi eu que coloquei, eu pensei, o que é a Bíblia para mim? O que é? E aí escrevi, a Bíblia é a história do amor de Deus por seus filhos rebeldes. Conhece alguém que tem filho rebelde? Conhece? Coisa mais intensa é o amor de pai e de mãe por filho, né? Coisa mais intensa. Eu tenho umas fotos lá em casa que de vez em quando elas me fazem mal. São as fotos dos meus meninos quando eles eram pequenininhos, né? Sabe por que faz mal? Porque você tem uma saudade daquilo. Você tem uma vontade de apertar aquelas bochechinhas de novo. Mas elas não estão mais ali. Se você apertar, tem tanta barba lá no meio que o efeito não é igual. Sabe como é que é? Mas você ama o seu filho, lógico, né? Puxa, e ainda mais a gente tem os filhos longe, né? E quando eles vêm, aí às vezes senta um barbado do meu lado, senta o outro barbado do meu lado, e às vezes vem o outro em cima, assim no colo. E eles me sufocam e brincam comigo. É quando você fica sozinho, você fala assim, que saudade danada, né? Minha esposa está na Novo Tempo hoje, participando de um programa ao vivo, desde as 4 horas da tarde lá, o Anjos em Ação. E então, nessa semana eu estive sozinho, e hoje ela está lá também. E na sexta-feira de noite tocou meu celular, era o meu filho mais velho. Ele sabia que eu estava sozinho, e ligou para mim só para me fazer companhia pelo telefone. Aí você fala, que coisa deliciosa, né? E conversamos, falamos de tudo, de um monte de coisa, que coisa deliciosa. Agora eu imagino o que é ter um filho rebelde, sabe? Quando você ama, e quanto mais amor você dá, mais ele se distancia. Quantos pais desesperados chegam para a gente e dizem, pastor, eu não sei o que fazer.
Eu tento, já tentei de todo jeito. Eu queria ter meu filho junto de mim, eu queria ter ele junto de Deus, mas eu não consigo, pastor, eu já tentei de tudo. Estou desesperado. Parece que quanto mais eu faço, o efeito é contrário. Que situação desesperadora, desesperadora. Essa é a situação de Deus. Um pai que tem filhos rebeldes, que faz de tudo para alcançar esses filhos, até dar a sua própria vida. Ele corre atrás de nós o tempo todo. Ele busca você, Ele fala com você. Ele fala com você quando você está desesperado. Ele fala com você quando você está alegre. Ele fala com você o tempo todo. Ele chama você para perto dele e diz: filho, a coisa que eu mais quero é abraçar você, é sentir você no meu peito. A coisa que eu mais quero é acompanhar você, ter você juntinho comigo todo o tempo, todo dia, o tempo todo. Ele diz isso na palavra: eu sou a videira, vocês são os ramos. Sabe como é que um ramo fica numa videira? Fica assim grudado, ele não desgruda da videira. Permaneçam em mim, que eu vou permanecer em vocês. E a gente vai estar assim, vocês vão estar em mim e eu vou estar em vocês. A gente não vai desgrudar, eu vou estar com você o tempo todo. Mas a gente vive distanciando de Deus, esquecendo de Deus, tentando viver essa vida sozinho. É impossível viver essa vida sozinho. A gente vive tentando resolver os nossos problemas. Enquanto a gente tenta resolver os nossos problemas, a gente cria outros problemas, os quais nós não podemos resolver. E a vida vai virando um emaranhado, até que chega ao ponto que você diz assim: eu não sei o que fazer. A minha vida virou um emaranhado que não dá para resolver, não dá para desemaranhar, não dá para resolver isso aqui, para solucionar. E quando você diz não dá para solucionar, eu estou escravo, eu estou entregue, eu estou viciado, eu estou perdido, aí Deus tem a oportunidade de entrar. Aí Ele chega, e você só diz assim: eu deixo, Senhor, eu não tenho mais como resolver, minha única solução é o Senhor. Se o Senhor existe, mexe. Aí Ele começa a mexer, e desenrolar, e tirar o nó, e desemaranhar. E você diz: eu achei que era impossível. Você percebeu? Enquanto você tentar mexer, enquanto você tentar arrumar, enquanto você tentar correr feito desesperado, enquanto você não parar e dizer assim: Senhor, eu desisto, eu não posso, Deus não tem como atuar, não tem como agir, porque a Bíblia é a história de um Deus, um Pai amoroso, correndo atrás de filhos rebeldes, que vivem tentando resolver os seus problemas. Como é que tudo começou? Começou com o pecado nesse mundo, e o pecado é o resultado da gente exercer a liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Deus, a coisa que Deus mais preza no ser humano é a liberdade de escolha. Nunca eu passaria por uma sessão de regressão por, como é que fala? Hipnose, obrigado. Vocês estão adivinhando o que eu estou pensando já. Nunca eu me submeteria a uma sessão de regressão por hipnose. Por quê? Quando eu deixo alguém me hipnotizar, eu tiro o meu consciente, só o inconsciente funciona. Ou seja, o consciente é o que manda em mim, a minha liberdade de escolha. Eu arranco a minha liberdade de escolha e ponho na mão de um outro ser humano. E ele faz comigo o que ele quiser. Ele pode gravar na minha cabeça o que ele quiser. Tanto que em algumas sessões de hipnose diz assim: você fica aí parado aqui, quando eu fizer assim, você vai voltar, e dali 1 minuto, do nada, você vai ajoelhar no chão e vai latir que nem cachorro. Pode contar no relógio. Depois de 1 minuto, você está conversando com a pessoa, depois de 1 minuto ela ajoelha e começa a latir. É assim. Por quê? Anulou a vontade, entrou no inconsciente e gravou no inconsciente aquilo. E ele vai fazer aquilo. Eu jamais me submeteria à hipnose. Porque Deus prezou tanto pela minha liberdade de escolha, que Ele deu o Filho dele para morrer no meu lugar. Como é que eu vou pôr a minha liberdade de escolha na mão de um outro ser humano? E é por isso que nós temos o pecado na terra. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Deus está dizendo assim: Adão e Eva pecaram, e depois que eles pecaram, todos vocês, descendentes de Adão, vocês também são pecadores. Nós levamos no nosso corpo o peso do pecado. Nós gostamos de fazer o que não presta, nós nos divertimos com o que não presta, nós gostamos de comer o que não presta. Gostamos ou não gostamos? É ou não? Quem gosta de bolo de chocolate? E de sorvete? E de pudim de leite? E de torta floresta negra? A gente adora o que não presta, é isso aí. Esse é o peso do pecado. Eu conversei com vocês a luta de Paulo, que é a nossa luta. Eu sei que eu devo fazer o certo, mas eu só faço o errado. Não é essa a nossa luta? Nós somos pecadores. Parece injusto isso, não parece? Injusto. Adão pecou, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou pecador? Mas se você e eu estivéssemos no lugar, faríamos a mesma coisa. Só que se você quiser ver injustiça de verdade, tem uma coisa mais injusta antes ainda, e essa: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, por causa de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se você acha que é injusto você se tornar pecador por causa de Adão, mais injusto ainda é você se tornar justo pelo sacrifício de Jesus. E é só você querer e Jesus faz você justo de novo. Essa é a história da Bíblia. Isso se chama graça. Graça é alguma coisa que eu não mereço, mas Deus faz por mim. Graça é um favor imerecido. Mas espera aí, tem uma história antes dessa. Como é que o pecado chegou no mundo? É porque alguém trouxe o pecado para o mundo. Quem foi? Satanás, Lúcifer. E como é que isso aconteceu? Como é que esse pecado aconteceu? É o que nós começamos a ler no Apocalipse 12, 7. Quando João começou a contar da mulher e do dragão, e de repente ele parou e fez um parênteses. Espera aí, vou contar para vocês como é que tudo começou antes. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. Também guerrearam o dragão e os seus anjos. E João diz: sabe esse dragão que eu estou falando? Esse que perseguiu a mulher, que com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas e jogou por terra, sabe? Eu vou contar, antes disso tudo, teve guerra lá no céu. Miguel e os anjos dele lutaram contra o dragão e contra os anjos do dragão. E aí o que aconteceu? Todavia, o dragão e os seus anjos não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Isso que aconteceu. Quem é o dragão? Como é que você sabe? É só continuar lendo o texto, Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Espera aí, então quer dizer que na Bíblia, se você lê serpente, está falando de quem? Satanás. Se você lê dragão, também. Diabo, também. Satanás, diabo. Sedutor de todo mundo, também. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Os anjos. Espera aí, um dragão que derruba 1/3 das estrelas do céu. Será que as estrelas são os anjos? Será? Os anjos que ele arrastou para a terra? Tem um texto aqui, umas palavras ali, mas diz assim: foi atirado para a terra. E alguém diz: mas justo para cá? Podia ter tirado para o outro lado, não é? Poxa, mas tanto lugar nesse universo para jogar, podia ter jogado em Marte, por exemplo, que é um planeta quente, já parece o inferno aquela coisa lá. Lança lá, mas vou jogar aqui. Na verdade, essa é uma expressão que a Bíblia está usando, que Deus está dizendo. Não quer dizer que ele jogou para cá. Deus jogou fora do céu, e Satanás foi visitar os mundos criados, mas ele só achou guarida aonde? Aqui, com Adão, com o nosso pai, na raça humana. Então é por isso que ele veio para a terra. Agora veja, dentro do nosso dicionário profético, que a palavra dragão significa diabo, serpente, Satanás, sedutor de todo mundo. Está lá em Apocalipse 12, 9. Opa, já temos uma chave para entender alguma coisa do Apocalipse. Toda vez que ele parecer dragão, a gente sabe o que é, certo? Agora, o texto dizia mais. Mas antes de dizer mais, eu quero perguntar para você. Não passa na tua cabeça assim, mas por que Deus criou Lúcifer então?
Nunca passou na sua cabeça? Nessa semana passada alguém me perguntou assim, mas por que Deus criou Lúcifer? Ele podia não ter criado Lúcifer, é ou não é? Se Deus tivesse criado todo mundo, menos o Lúcifer, não tinha tido esse problema todo? É ou não é? Mas pensa bem, Deus é amor, sim ou não? Deus é justiça. Amor e justiça combinam? Sim ou não? É isso que a gente tenta fazer em casa com os filhos, é ou não é? Combinar amor e justiça. Regras exercidas com amor. Ser justo. Deus é amoroso, mas Ele é justo. E Deus é justiça plena. Agora pensa, Deus, justiça, Ele é justiça plena. Na cabeça de Deus e no caráter de Deus não cabe outra coisa a não ser justo. Eu vou tentar exemplificar para você. Você sabe o que é ter ouvido absoluto? Hã? Ter ouvido absoluto é assim, vai uma pessoa lá no piano e eu digo assim, toca uma nota, toca alguém uma nota aí no piano, por favor. Quer ver? Não estou nem olhando para o piano, quer ver? Essa nota é si. Eu não tenho ouvido absoluto, acabei de provar para você. Ouvido absoluto é quando toca lá e você fala, e é exatamente a nota. Essa aí é o quê? Pô, mas você podia ter tocado o si, pelo menos, para me ajudar. Né? Agora, essa é o si. Bom, eu não sei, ele pode tocar um acorde todo, pode tocar quantas notas, eu não sei. Mas a pessoa que tem ouvido absoluto, quando eu tenho um amigo que se você fizer assim no copo, pim, ele diz, tal nota. É assim. A cabeça dele pensa assim. Uma vez eu vi uma situação muito interessante com ele. O ouvido dele é pleno, é absoluto mesmo. Ele toca teclado. E alguém pegou, e no teclado você pode transpor as notas, ou baixar meio tom, entende? Baixou meio tom. Aí quando ele foi tocar, que ele bateu a nota, aquilo soou, ele não conseguia tocar. Porque o som que ele estava ouvindo não combinava com o que ele estava tocando. E o ouvido, ele não conseguia tocar o teclado, porque estava num tom diferente do que ele sabia que era. Então ele não conseguia. Exemplo para quê? Imagine Deus. Deus plena justiça. Deus não sabe ser outra coisa a não ser justiça e amor. Ele não consegue ser diferente. Aí Deus, Pai, Filho e Espírito Santo planejando criar o universo. Eles sonharam com criar seres. Eles sonharam em ter companhia, em ter pessoas que vivessem, que respirassem, sentissem o vento. Ele sonhou com pessoas que pudessem amá-lo, conviver com ele, interagir com ele, abraçá-lo, rir, brincar com ele. Ele sonhou com isso. Então, na hora de criar, ele diz, então vamos criar esse, vamos, aquele também, esse, aquele outro, tá, esse aqui, mas esse aí, esse é Lúcifer, ele vai pecar. Tá, ninguém sabe mesmo, esse a gente não cria, deixa de lado. Combina com o caráter de Deus? Com a justiça? Mesmo ninguém sabendo, ou seja, Deus precisava criar os seres livres, todos livres, embora o universo não conhecesse a consequência do que seria o pecado. E o pecado teria que acontecer. Porque pecado é simplesmente separação de Deus. Se você entender o pecado assim, você vai entender muita coisa nessa terra. Deus é vida. Enquanto os seres criados por Ele estiverem ligados nele, eles têm vida. Separou dele, morreu. Um liquidificador ligado na energia elétrica. Desligou? Não funciona. Ligou? Funciona. É assim. Lúcifer se desligou de Deus. Tem uma outra pergunta. Por que Deus não destruiu Lúcifer na hora? Lúcifer pecou. Então, ao invés de Lúcifer ser expulso, deve vir parar aqui na terra. Já acaba com Lúcifer, mata o Lúcifer. E o pecado não vai chegar na terra. Porque Lúcifer tinha dito para os outros anjos que Deus era injusto e que a lei de Deus era injusta. E ele tinha dito para os outros que ele seria melhor do que Deus. E provocou dúvida na cabeça dos anjos. Se Deus tivesse destruído Lúcifer, só iria confirmar aquilo que tinha sido criado na cabeça dos anjos. Porque ninguém conhecia as consequências do pecado. E quais são as consequências do pecado? Sabe quais são as consequências do pecado? As consequências são a morte,
a insegurança, a injustiça. As consequências são as crianças que morrem de fome hoje, as criancinhas que são arrebatadas por adultos e são forçadas a fazer sexo com adultos. A injustiça são pessoas que são assassinadas no meio da rua em troca de R$20. A injustiça é a desgraça que a gente vê espalhada nesse mundo, e tudo isso é consequência do pecado. A rebeldia de filhos com pais, a rebeldia de maridos e esposas, tudo isso, a doença, a depravação, a angústia, a dor, tudo isso é consequência do pecado. Eles não conheciam. Hoje, o universo inteiro conhece as consequências do pecado. A Bíblia diz de Lúcifer, Isaías 14:12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Você foi lançado por terra, você caiu, estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã que está chamando aqui? Lúcifer. Opa, peraí. Lúcifer era Satanás, o diabo, a serpente, o dragão. Ele é chamado também de quê? Estrela da manhã. E ele era um anjo. Será que os outros anjos também são as estrelas que ele derrubou para a terra? A gente já comparando Bíblia com Bíblia, já vê um caminho. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu subirei, colocarei o meu trono acima, subirei. O desejo de Lúcifer era subir, ser maior, ser melhor do que Deus. Como foi Jesus? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Lúcifer subiu e Jesus desceu. Lúcifer exaltou, Jesus se humilhou. Que diferença tremenda. Esse é o nosso Deus, Jesus, o mais humilde de todos. E é assim que ele ganha as vitórias dele, na humildade. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele humilhou-se e foi também o quê? Obediente. Humilhou-se e foi? Presta atenção nessa palavra. Ao exemplo de Jesus, ele humilhou-se e foi obediente até a morte. Morte de cruz. Outra pergunta, por que Jesus não morreu por Lúcifer? Se ele deu a vida para salvar você e a mim, por que ele não deu a vida para salvar Lúcifer? Ele podia ter oferecido a vida dele para morrer no lugar dos anjos. E não teria chegado o pecado aqui na terra? É ou não é? Hã? Você nunca se perguntou isso? Sim ou não? Então não precisava nem ter falado nisso. Vamos para frente, vai. Pode ir para frente? Agora eu provoquei uma dúvida na sua cabeça, né? Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Você está entendendo isso aqui? Lúcifer tinha muito mais do que Adão e Eva. O que Deus tinha dado para ele? Presta atenção, Ezequiel 28:14, falando de Lúcifer. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer era perfeito, ele ficava juntinho do trono de Deus, querubim cobridor da guarda, só tem dois, eles ficam juntinho do trono de Deus, ele era um dos dois, assistia diante de Deus, era imediato, direto de Deus, abaixo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estava Lúcifer,
querubim da guarda cobridor. Muito foi dado para ele, muita luz, muita glória, muita sabedoria, muito entendimento, muito conhecimento de Deus. Quando Deus dá mais, ele cobra mais também. Por isso, devido ao conhecimento de Lúcifer e a posição dele, ele jamais podia ter feito aquilo. Deus deu as oportunidades para ele, Deus avisou, Deus apelou, Deus deu tempo, Deus falou inúmeras vezes, mas não adiantou, até que chegou um momento que o tempo de misericórdia acabou. Sabe, Deus é assim, Ele é amor, mas Ele é também justiça. Todos nós temos um tempo, e um dia essa misericórdia acaba. Para nós, se Jesus não voltar antes, quando termina o tempo de esperança para você e para mim? Só quando a gente morre. Está vivo? Ainda tem esperança. Ainda dá tempo. Está vivo? Ainda dá tempo. Jesus está dizendo para você, ainda dá tempo, não interessa como você está. Ainda dá tempo. Quem é Miguel? Miguel expulsou o dragão, guerreou. Quem é Miguel? Olha o que a Bíblia diz. Miguel, o nome Miguel é aquele que é semelhante a Deus. Em hebraico, a palavra semelhante significa o quê? Igual. E quem é igual a Deus? Vocês disseram, eu não falei nada. A voz de quem ressuscitará os mortos na vinda de Jesus? A voz de quem? Olha o que diz, 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor desce, e é ouvida a voz de quem? Do arcanjo. E quando os mortos ouvem a voz do arcanjo, eles ressuscitam. Quem é esse arcanjo? Arcanjo quer dizer líder dos anjos. E quem é esse? João 5, 21, 28 e 29 diz assim, é Jesus falando. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho, Jesus falando dele, dá vida aos que Ele quer. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Eles vão ouvir a voz de quem? Do Filho do Homem. Mas é a voz do arcanjo ou a voz de Jesus? Ou os dois são o mesmo? Ou seja, Miguel é um dos nomes de Jesus. Quando diz o arcanjo Miguel, está falando de quem? Jesus. Você acha que no céu tem um coro de arcanjos que canta, não? Tem ou não? Arcanjo é aquele que é igual a... Quantos arcanjos tem no céu? Um só. É quem? Não dá para ter um coro de um só. Então não tem um coro de arcanjos, é só o Senhor Jesus, que é o arcanjo Miguel. Então vamos ler de novo esse texto. Houve guerra no céu. Miguel, que é quem? Vamos falar de novo, vai. Houve guerra no céu. Miguel, que é? Jesus. E os seus anjos guerrearam contra o dragão, que é quem? Satanás. Também guerrearam o dragão e os seus anjos, uma guerra, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Está resolvido esse texto, não está? Tudo começou na terra com uma guerra, tudo começou no universo com uma guerra espiritual. A história do pecado começou com uma guerra espiritual. E como é que tudo vai terminar? Apocalipse 16, 13. Então vi saírem da boca do dragão. O dragão é Satanás. Da boca esse a gente não sabe ainda. E da boca do falso profeta, também não sabemos. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Agora tem 3. O dragão, a besta e o falso profeta. E da boca deles 3 saem espíritos imundos semelhantes a rãs.
São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Espera aí, esses espíritos de demônios, eles vão ser capazes de realizar o quê? Milagres, sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Então, os 3 espíritos reuniram esses reis no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Armagedon. Ou seja, tudo começou com uma guerra espiritual e terminará também com uma guerra espiritual. Como vai ser essa guerra? Como ela vai acontecer? É isso que nós vamos estudar a partir da próxima semana. É aí que nós vamos avançar. A partir daí é que nós vamos retomar o nosso estudo da palavra de Deus. Não empolga você estudar a palavra de Deus? Amém. Eu acho que vocês perceberam que me empolga, né? É um negócio assim, tremendo, maravilhoso. Como é que a gente vai ligando isso e aquilo? Como é que Deus deu inteligência para o ser humano, para a gente conseguir entender as coisas. E quando eu penso assim, meu Deus, o Senhor vai revelar para mim o que vai acontecer daqui a pouco, como vai ser, o que está para acontecer. O Senhor Deus, mais do que isso, ao revelar para nós o que vai acontecer, sabe o que Ele quer dizer? Uns meses atrás, em julho, os 3 filhos vieram em casa ao mesmo tempo, os 3, juntinhos. Isso acontece raramente, só aconteceu uma vez esse ano. Não sei se nós vamos conseguir ter de novo esse ano. Cada um tem sua atividade, seu trabalho, mas os 3 vieram juntos. E eu não sou encucado, eu não sou preocupado, nada disso. Mas quando eles estavam para ir embora, então eles vieram todos com o mais velho de carro, e a esposa. Aí a gente se reuniu, fez uma oração. A gente estava tendo o clamor no primeiro semestre ainda. Então eles saíram de casa mais ou menos umas 2 da tarde, depois do almoço. E eu corri para terminar os slides do clamor. Porque minha vida é assim, uma loucura, né? Quando está tendo clamor, porque você imagina o tempo que eu fico estudando para preparar toda essa coisa, né? Estuda aqui, estuda ali e tal. Mas antes a gente se reuniu, fez uma oração, oramos. E eles iam ter que chegar em Registro e subir a serra que vai ali para Sorocaba, passa ali pela cabeça da Anta, não sei se vocês já passaram ali. É uma serrinha bem sinuosa, chatinha, não tem acostamento, não tem nada. Eu não sou preocupado, nada, mas a gente diz, filho, cuidado, vai devagar, não ultrapassa no lugar perigoso. Ele sabe de tudo isso, não sabe? Mas ele paciente ouviu, tá bom pai, tá bom, toma cuidado. Tranquilo. Passou, eu levo em geral 3 horas para chegar daqui a Registro, eu vou devagarinho. São 3 horas. E ali, sobe a serra. E eu fiquei ali entretido, estudando o negócio do clamor e tal e tal. Mas quando foi dali 3 horas, de repente começou a me vir uma preocupação. Como não dá em mim usualmente, né? Eu comecei a me preocupar, e começou a vir alguns pensamentos de acidente naquela serra, com o carro deles, né? E geralmente quando vem uma preocupação assim, aí eu oro. Então, orei e intercedi, pedi a Deus pela viagem deles. Voltei para o computador, terminando as coisas e tal, e dali 15 minutos tocou meu celular. Era o meu mais velho, estava lá, Lucas. Eu peguei o celular, já assustei. Aí eu atendi, disse, pai, é o seguinte, avisa para a avó mora lá em Sorocaba, avisa para a avó que nós não vamos mais para lá, porque nós chegamos em Registro, eu perdi a entrada da serra, e depois eu tentei retornar 3 vezes e não consegui. Então nós estamos indo por São Paulo. E sabe que para mim ficou muito claro, eu ajoelhei para Deus e agradeci, porque muitas vezes quando está uma situação difícil para acontecer, Deus avisa para que você interceda, e quando você intercede, Ele muda a situação. E meu filho mais velho é focado, para ele perder a entrada já é difícil, agora para perder 3 vezes o retorno,
Ele é muito focado. Ele é eficiente. Como é que ele perdeu aquilo? Quando ele disse, eu perdi a entrada e 3 vezes eu perdi o retorno. Nós estamos indo por São Paulo. Avisa que nós não vamos lá. Eu disse, obrigado, Senhor, porque o Senhor tocou meu coração. Sabe, Deus é assim, tão cuidadoso. Deus, Ele quer avisar você o que tem pela frente. Deus quer preparar você. Ele quer ensinar você. Ele quer que você aprenda a confiar nele, na justiça dele e no amor dele, mesmo que as coisas pareçam injustas aqui. Deus quer tirar a sua vida da escuridão na qual ela se encontra muitas vezes. Deus quer arrancar o seu sentimento de impotência. A única coisa que Deus quer é abraçar você, segurar você perto dele e dizer, vem, filha, eu cuido de você. Eu seguro você comigo. Eu vou tomar conta de você. Mas você tem que permitir. Deus não faz nada sem a sua permissão. Eu sei que aqui no meio tem pessoas que estão escravizadas por vício. E sabe que vício hoje, o diabo ele foi tremendo, ele inventou tanto vício novo, né? Quanta gente está escravizada pela internet. Quanta gente através da internet está escravizada pela pornografia. Quanta criancinha escravizada pela pornografia. Muita criancinha escravizada pela pornografia. Talvez você nem imagine, o seu filho pode estar escravizado pela pornografia. Você nem imagina isso. Deus deseja alcançar você. Seja onde você estiver, um casamento pronto a ser destruído. Ou quem sabe o sentimento de que alguém fez algum mal para você, uma mandinga, seja lá o que for. Sabe por quê? Quando a gente vai vivendo uma vida normal, o inimigo não tem poder sobre nós, mas de repente se você encontra pelo caminho com uma pessoa que fez uma aliança com o inimigo, e ela está mais perto do inimigo do que você de Deus, ela pode ter poder sobre você, e o inimigo escraviza você. Ele faz isso. Então Deus hoje está chamando você, Ele quer você, Ele quer colocar a mão dEle sobre você. Então hoje eu tenho um convite especial para você. O convite é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você consegue confiar em Deus assim? Consegue? Você consegue colocar sua vida na mão dEle? Nós estamos só começando uma caminhada juntos. Deus quer olhar para você, Deus quer trazer você para perto dEle. Deus quer dizer, filho, só me abraça que eu quero abraçar você. Só chega perto de mim que eu quero chegar perto de você. Deus não trouxe você aqui por acaso. É incrível, né? Toda vez que eu entro aqui, que começa a cantar, eu digo assim, hoje não vai dar tanta gente. Mas eu digo, Senhor, o Senhor está trazendo as pessoas. Traz. E aí vocês estão aqui. O Senhor Deus quer realizar uma obra na sua vida. E Ele está dizendo assim, olha, vem. Então hoje nós vamos começar o clamor assim, com um compromisso com Jesus. E você que precisa fazer essa aliança com Ele, para que Ele possa tomar conta da sua vida, para que Ele entre na sua vida, no seu coração, e comece a organizar as coisas. Você que não entregou a sua vida para Jesus publicamente, você que anda escravizado, eu vou cantar a última música. Enquanto eu canto essa música, você vai sair daí, da onde você está, e vai vir para cá. Eu quero orar com você, vou botar sua vida na mão de Deus, eu vou interceder por você, para que Deus possa agir aí, Ele possa aniquilar, anular qualquer coisa que esteja afastando você dEle. A música vai tocar. Enquanto ela toca, o Senhor Deus toca o seu coração também, através do Espírito. Então não interessa, se você está lá em cima na galeria, vem para cá, aqui no balcão, em qualquer lugar, aqui embaixo na igreja. Você que nunca entregou a vida para Jesus, precisa fazer esse concerto, vem. Ao nascer, eu ouvi você chorar,
pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Chega pra cá, vem pra cá, bem pertinho. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Chega bem pertinho de mim, chega. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Vou pedir para você chegar bem pertinho aqui. Chega aqui. Você que está no corredor, vem para cá. Isso, chega aqui pertinho. Chega para cá, para o pessoal poder vir aqui para dentro também. Vem vocês também. Isso. Vamos juntar todo mundo aqui. Vamos. Pode vir, vem mais, vem mais. Vamos juntar aqui. Aí você do corredor vem também. Chega aqui. Que não é um jeito gostoso da gente começar o clamor? Não é? Entregando a vida para Jesus, deixando Ele atuar. A entrega é assim. Primeiro a gente faz uma entrega nominal, assim, sabe? E aí você vai ver que Ele vai se aproximando de você. Você tem que firmar o compromisso com Ele. Mas é assim, aos poucos. É que nem namoro mesmo, é desse jeito, devagarinho. Eu quero orar agora, confirmando, selando a sua entrega para Jesus. Feche os olhos. Deus amado, nós não somos nada, Pai, não somos ninguém. Ficamos assim, Senhor, extasiados ao ver o tamanho do seu amor, da sua graça. E ainda assim, como filhos rebeldes, às vezes duvidamos. Porque a gente está cansado de ver injustiça nesse mundo. Está cansado de ver dor, morte, traição. A gente está cansado, Pai. Estamos cansados de acordar e ficar sabendo que alguém que a gente ama muito está com câncer.
A gente está cansado desse mundo, dessa vida, Pai. A gente não quer a morte, porque viver é bom, Pai. O Senhor colocou em nós esse desejo. O que a gente quer é a vida eterna. O que a gente quer, Pai, é o que o Senhor promete lá no fim do Apocalipse, no Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E lá não haverá mais morte, nem pranto. E eu, o Senhor, vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Ó Senhor, nós queremos um Deus real na nossa vida. Queremos sentir, Senhor, a sua mão nos abraçando, mas também nos chamando para perto do Senhor. Senhor, cada um dos seus filhos tem problemas diferentes. Nós dependemos do Senhor, Pai. Por favor, Senhor, nessa semana, toca o coração de cada um que esteve aqui, Pai. Recebe para o Senhor, fortalece. Que eles, ao saírem daqui, viverem a vida essa semana, possam dizer: puxa, isso aqui está diferente da semana passada. É efeito da entrega que eu fiz, Pai. Nos recebe nos seus braços, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu quero dizer um negócio para você que veio aqui. Eu tenho um grupo de oração. E nós temos um culto de oração nessa igreja. E eu quero que você coloque aí nesse cartãozinho o teu nome aí dentro desse coração, porque nós vamos levar para o grupo de oração, vamos interceder por você. Então coloca aí, porque nós queremos fortalecer o nosso laço de oração com você durante a semana. Mas você esteja aí no corredor, coração tem um aqui e tem outro ali. Coloca o seu cartãozinho aí. E vocês outros todos, vamos aí nos abraçar e sair daqui com Jesus no coração. Vamos sair cantando. Enquanto isso eu vou ficar aqui com o pessoal que está aqui na frente. E vou estar com eles. E a gente vai colocar o nome deles aqui no coração. Deus abençoe a todos. Até domingo que vem.